Em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu ia falar para os irmãos, por favor. Esta palavra, irmão, foi uma coisa muito gloriosa, mas eu vou deixar para o final, senão eu vou acabar falando antes. Amém? Jeremias, capítulo 1, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o versículo que nós iremos ler, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o versículo 8 em diante. Amém? Jeremias, capítulo 1, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu estou feliz que ontem a minha filha confirmou. Vocês lembram que Deus curou ela aqui no culto de quarta-feira? E ela confirmou para mim, depois de todos os meses, ela falou: pai, realmente Deus me curou mesmo. Porque ela tinha probleminhas, né? E Deus curou mesmo. Fez ela engravidar, teve o neném. E depois que ela teve o neném, ela confirmou que está curada ainda, para a glória de Deus. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 8 diz assim: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Mais um. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado norte. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo e preste bastante atenção nessa palavra, irmãos. O profeta Jeremias, ele era filho de um sacerdote, então ele era levita. Aí, por que Deus levantou Jeremias e não o pai dele? Porque o que Deus tinha com Jeremias era um tempo que só se encaixava com Jeremias. Tem coisas na nossa vida que só se encaixam na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que mesmo que a gente saiba, poxa, mas o meu pai e a minha mãe são homens de Deus, mas tem coisas que é para o tempo da tua vida. Por exemplo, João Batista, por que Deus não fez com Zacarias, que era o pai dele, o que fez com ele? Porque era para ele. Por que Deus não fez com outros profetas? Porque era para ele. Então cada um de nós podemos ser da mesma família, até mesmo de sangue, mas o que Deus tem comigo particularmente não vai ser o mesmo particular que Ele vai ter com a minha filha. Cada um de nós temos algo particular dentro de nós que Deus chamou nós para fazer. Amém? Então, quando Deus chama Jeremias, Deus começa a falar para ele: Jeremias, eu te conheci antes de você nascer, quando eu estava te fazendo no ventre da tua mãe. Eu acho isso muito lindo, porque Deus está dizendo para ele que ele já tinha feito a vida dele antes dele nascer, antes dele ver o sol, antes de qualquer coisa. Deus já sabia o que tinha para a vida dele. É o que Deus sabe para nós. Cada um de nós, Mateus, Deus já sabia o que tinha para nós antes da nossa mãe dar a luz a nós. Bem antes, Deus já sabia. Não existe erro nos planos de Deus, existe no plano dos homens, mas às vezes o que é erro na vida dos homens é um acerto no plano de Deus. Por exemplo, eu nasci de um relacionamento entre meu pai e minha mãe, e eles não eram casados, entre aspas, no papel. Isso, biblicamente, não vai dizer quase nada, porque casamento de papel não existia. Mas para os homens isso foi um erro, mas para Deus foi um acerto. Se hoje eu estou em cima de um altar, é porque Deus já tinha preparado isso para mim um dia. Amém? Meu pai e minha mãe nem imaginavam, porque nem cristãos, nem evangélicos eles eram, mas Deus já sabia, e Deus sabia de nós também. E aí Deus fala que antes deles saírem do ventre
você nasceu porque Deus te escolheu antes de você nascer. E aí, o que eu acho bonito chegando nessa palavra é que Deus chega e fala para ele assim: olha, não tenha medo diante deles. Deles quem? Jeremias. Deus falou que levantou ele para falar com reinos, com políticos, com pessoas que eram poderosas para o mundo. Só que Deus falou: mas você vai com autoridade, Jeremias, para levantar e para derrubar, para arruinar nações. Teve profecias que Jeremias falou, inclusive se você já ir para o capítulo, no final do capítulo 1, indo para o capítulo 2, você vai ver que teve pessoas e Deus usou Jeremias para falar para o rei: ó, é isso, isso e isso. E o rei tipo: ah, Jeremias, sai daqui. E acabar o reinado do homem, por causa da autoridade que estava na vida de Jeremias. Diz: acabou o reinado do homem, porque ele não aceitou o que Deus mandou para ele. E aí Jeremias, ele era um profeta que, quando Deus chama ele, ele fala: Senhor, eu ainda sou uma criança. Por que ele falava isso? Ele vivia no meio do sacerdote. E o sacerdote, existem coisas espirituais que ele só tem acesso a partir dos 40 anos. Então ele via todo mundo de 40 para cima. E ele era mais novo. Mas ele tinha que entender que o calendário de Deus era diferente com ele. Alguns tinham que esperar 40 anos. Ele foi antes de nascer. Ou seja, Deus inverteu. É como se Deus falasse assim: Jeremias, o tempo que estabelece sou eu, não é você. E aí Deus toca na boca dele e fala assim: eu sou contigo para te livrar. Toca na boca dele e fala: eis que põe as minhas palavras na tua boca. O profeta, o pregador, o servo de Deus, mesmo aquele que não prega, mas que é um servo de Deus, ele tem que ter na boca dele as palavras do Senhor. Ele tem que ter na boca dele, tem que sair palavra, e palavra de vida, porque Jesus disse: as minhas palavras são palavras de vida, são palavras de vida eterna. Então da nossa boca tem que sair essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavra que gera vida, palavra que levanta, palavra que cura. E aí ele diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Você imagina que coisa linda. Jeremias vem dessa cena e Deus manifestava na frente dele em forma de anjo, tocando na boca dele, ele sentindo o toque. E hoje Deus quer tocar nos nossos lábios. Deus quer tocar na nossa boca e quer falar para nós: olha, eu vou te ensinar a falar as minhas palavras. Eu vou colocar no teu dialeto, eu vou colocar o jeito que você se expressa. Você vai falar do jeito que eu quero, diz o Senhor. Glória a Jesus. Você vê que ele não entrou numa escola, você vê que ele não fez um curso. Foi Deus que tocou nele. É errado fazer curso? Lógico que não. É maravilhoso. Inclusive eu estou fazendo um, é bom demais, curso bíblico. É maravilhoso. Mas só o estudo, se não tiver o toque de Deus na nossa boca, não adianta. Só o estudo, se não tiver a vibração de Deus ali soprando, não adianta. Mas quando Deus põe, Deus faz acontecer o milagre. Glória a Deus. Então o que acontece, meus irmãos? Que então Jesus diz: coloca as minhas palavras na tua boca, te coloco sobre as nações, sobre reis, para arrancar, para derrubar, mas também para edificar e para plantar. Então, não era só de derrubar, ele também tinha o poder de trazer a vida, porque você planta, dali vai nascer uma árvore. Às vezes nasce até mais do que uma árvore, porque a árvore gera fruto que vai gerar mais árvore, e assim vai sucessivamente. A nossa palavra, irmão, ela é semente também. A nossa palavra, ela edifica, ela é construção também. E aí Deus chega e fala: Jeremias, o que vês? Ele acabou de ser chamado como profeta, e ele recebe o que ele disse? A primeira revelação. Deus tocou primeiro na boca. Agora Deus não disse que Deus tocou no olho, mas disse que ele começou a ter visão só. Ou seja, Deus tocou na boca, agora Deus abriu a visão espiritual dele. Quem fala a palavra de Deus tem visão aberta. Quem fala a palavra de Deus começa a ver a vida com a ótica de Deus, com a visão de Deus. Como isso pode ser? Quando Deus criou o mundo, o que
aconteceu primeiro? Diz que Deus falou que haja. E aí em seguida houve. Então quando Deus criou o sol, por exemplo, que haja o sol, ninguém tinha visto o sol. Primeiro ele falou que haja. Quando o sol apareceu, aí todo mundo pôde ver o sol. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que muita coisa na nossa vida, antes da gente ver a bênção, a gente tem que falar a bênção através da palavra de Deus. Aleluia a Deus. Às vezes na tua casa, a tua família ainda não é do jeito que você sonhou que ela seja, mas começa a falar as palavras da Bíblia, que a sua família vai ser. Não está escrito que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa? É isso que eu vou falar dentro da minha casa. Mesmo que alguém fale, mas para esse não tem mais jeito, para isso aí não muda de vida nunca. Isso é o que os outros falam, a palavra de Deus fala, que a promessa é para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então é essa palavra que eu tenho que falar na minha casa. Continuando. E ele fala, o que você vê, Jeremias? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Agora imagina, primeira visão que você tem, você vê um galho. Um galho. Mas você entende, porque você logo percebe que é uma amendoeira, então ele já sabia o que era aquilo. Mas ele viu um galho. Coisa que para ele talvez não tinha significado nenhum, porque não foi ele que perguntou para Deus. Ô senhor, estou vendo um galho? Não. Deus teve que falar com ele, Jeremias, o que você está vendo? Ele, um galho de amendoeira. E para nós parece uma coisa boba. E aí Deus faz uma resposta, você viu bem, porque o verbo pela minha palavra para cumprir. Aí alguém pode perguntar, Cleide, mas o que tem a ver, pastor? O galho da amendoeira é velado pela palavra para cumprir. Aí a gente tem que ir para o original da Bíblia. Quando você vai para o hebraico, eu até anotei aqui, a palavra velar, ela é feita pelas letras Shin, Kof e Dalet, são 3 letras do hebraico. A palavra amendoeira, a palavra amêndoa, são feitas pela mesma palavra, isso se chama correspondência bíblica. E cada letra do hebraico tem um número. Por exemplo, Shin é 300, Kof é 100 e 4 é Dalet, que dá o total de 404. Quando você vai somar o 404, dá a palavra velar, vigiar, acordar. Mas Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, aliás, que tem um outro significado ainda. Por que a vara de amendoeira? Quando acabava o inverno, bem antes de começar a primavera, bem antes, depois do inverno veio o outono, ou vem antes? Tem como você ver na internet, por favor? Tem um Google aí. Pergunta as 4 estações em ordem, por favor, só para a gente ter a certeza. Mas quando acabava o inverno, lá em Israel, naquelas regiões, a primeira árvore que nascia era a amendoeira. E aí, olha como Deus é maravilhoso. A primeira era a amendoeira quando acabava o inverno. E aqui Deus começa a falar conosco aquilo que Ele revelou para mim na madrugada. O inverno espiritual e as promessas de Deus. Às vezes Deus promete uma coisa para nós que parece outono, depois do inverno tem a primavera já. Olha que legal, como não? Deus é muito lindo, amém? Porque quando Deus manda essa palavra para Jeremias, não tinha como nascer a amendoeira, porque era inverno. E Deus está falando, você viu bem, porque o verbo pela minha palavra cumprir. Ao mesmo tempo que a palavra amendoeira também no hebraico vai significar a vigilância. Deus está dizendo para aquele povo, tudo que eu prometi para vocês. Vocês podem estar passando por um período de frieza, por um período de escassez, mas eu ainda velo pela minha palavra para cumprir. A gente vai agora lá para o versículo que nós lemos. Quer ver só no versículo 13? Lá no versículo 13, olha o que ele diz: veio a minha palavra do Senhor certa vez dizendo, que é que vez eu disse, vejo uma panela a ferver. A panela fervente era fria ou era quente? Então Deus estava dizendo para aquele povo que o inverno deles ia acabar, que o inverno, a frieza deles ia cessar, porque Deus ia trazer o calor para aquela nação. E
acontecem coisas no meio do caminho que parecem ao contrário do que Deus falou. Várias vezes isso acontece. Já aconteceu comigo. Acho que já aconteceu com algumas pessoas aqui também. De Deus fala uma coisa para você e depois parece que durante o percurso vai acontecendo tudo o contrário para aquilo não acontecer. Então eu quero dar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é Abraão. O sonho de Abraão era ter o quê? Um filho. Porque ele era um homem rico, ele tinha casado bem, ele amava a esposa dele amava ele. Ele tinha riquezas, ele era próspero, ele tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse, mas ele queria ter um filho. Tanto que ele chega para Deus e fala: Senhor, para quem que eu vou entregar as minhas riquezas? Eu vou ter que entregar para o meu servo, para o meu criado, para aquele que eu peguei para criar. Eu queria o meu filho, Senhor. Como que... E Deus chega para ele e fala: Abraão, eu vou te fazer ser pai. Conta as estrelas do céu, se é que você pode. Conta, porque eu vou fazer numerosa a tua descendência. E nós sabemos a descendência de Israel é o povo de Abraão, é o povo de Israel, mas também é o povo árabe. E são pessoas bem-sucedidas na vida. A questão é que, quando Deus promete para ele, demora ainda para acontecer. E demora tanto que Sara chega e fala: ó, Abraão, isso não vai acontecer. Você lembra quando os anjos foram conversar com ele também? Ela, lá de dentro, ela riu lá de dentro. Ela riu da promessa que Deus fez para o marido dela. E isso aqui é muito forte. Porque ela, como esposa, ela podia falar: poxa, é o sonho do meu marido, eu não vou desanimar ele. Não, poxa, esses homens não sei quem são, porque os anos foram 3 anos em forma de homem. Ah, eu não sei quem são, eu vou ficar quieto. Mas não, ela deu risada lá dentro. Irmão, às vezes, olha, isso aqui eu vou ter que falar porque a gente precisa se fortalecer. Às vezes pode ser a própria esposa ou o próprio marido, que às vezes fala uma palavra para nos desanimar. E aí a gente tem que ser forte e sábio, para não brigar, porque Abraão não brigou com a esposa dele, mas para não deixar aquilo entristecer o nosso coração, ao ponto de nos fazer esquecer do que Deus prometeu para nós. Mas ainda demorou mais. E os anjos ainda perguntaram: não, sabe, por que você viu escondida lá? Estava rindo de quê? Qual era a graça? E agora, passa tempo de novo nisso. E ainda ela não engravida. E aí, nem ela acreditava, ela realmente não acreditava, porque ela chega para Abraão e fala: olha, fica com a minha serva, gera o seu filho dela. Porque ela sabia que o problema era nela, não era no Abraão, era nela. Ela já sabia. Falou: não, minha serva já. Ou seja, ela realmente não acreditava. Na cabeça dela, tudo dizia não para uma promessa que Deus tinha feito para ela. Até quando, com quase 100 anos, Abraão engravidou ela. E os milagres ali são vários, porque Deus deixou vir uma limitação física. Porque a própria mulher, hoje nos nossos dias, eu vi um estudo dizendo que a partir dos 50 anos a mulher é muitíssimo mais difícil de engravidar. Chega uma idade que começa a não ter mais a probabilidade dela engravidar. Teve uma irmã que eu conheço, a irmã Silvana. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia lembrar disso. Ela queria engravidar, ela já tinha, eu nem lembro a idade que ela tinha mais. Mora ali vermelho no Matarazzo. E o marido dela também idoso. Mas Deus fez ela engravidar. Um milagre de Abraão aconteceu na vida deles, na nossa frente. Eu falei: meu Deus do céu, como pode um negócio desse? E aí, quando ela ficou grávida, todo mundo ficou preocupado: meu Deus, isso é uma gravidez de início. Como? A irmã, depois de tanto tempo, agora, meu pai, todo mundo preocupado. Mas estava a filha dela, está aí, firme e forte, ela também firme e forte, deu tudo certo para a glória de Deus. Acho que a filha dela já é de maior, já. Não sei como é que ser. Acontece que tudo dizia não. Era a impossibilidade do homem, 100 anos, a impossibilidade da mulher. Não tinha como. Aí Deus vem e faz acontecer. Glória a Deus. Depois, em Samaria, na 2 Reis capítulo 6, você vai ver a história de um povo que passou fome. Mas uma fome, irmão, essa é uma parte da Bíblia que eu sinto mal, porque eu fico triste quando eu leio. Porque fala, Rosa, que eles sentiram tanta fome que o pessoal estava comendo pedaços de gente morta. A fome era tão grande que o pessoal estava comendo
podemos dizer, quando o animal faz o número 2, as pessoas iam lá e comiam. Olha que tristeza, olha que tristeza. E aí o rei de Samaria rasgou as vestes e falou: isso é culpa do profeta Eliseu. Eu vou mandar pegar aquele homem. E diz que ele pegou e se arrastou assim na parede. Aí isso chegou para Eliseu. E Eliseu falou assim: oxi, agora a culpa é minha porque eu fiz alguma coisa na cidade, fiz alguma coisa na terra, eu fiz alguma coisa para o rei. Ele foi orar a Deus. Eliseu foi orar a Deus. Aí você tem o cuidado de Deus. Todo mundo passou fome, Eliseu não passou. Deus não deixou isso acontecer. Eliseu foi orar para Deus: Senhor, olha o que está acontecendo, o povo está passando fome, isso. Aí Deus chega: e por que estava tendo fome? Tem que explicar o porquê, né? A fome não veio do nada. Os inimigos cercaram Samaria e não deixaram, isso é tática de guerra até hoje, e não deixava passar comida, não deixava passar remédio, não deixava passar água. Lembra que não tinha água encanada, né? Não deixava passar nada. Agora aqui não passa nada, vai ficar todo mundo aí sem comer, sem beber, sem nada. E aí começou a dar fome. A plantação começou a morrer, porque não tinha água, o povo começou a ficar desidratado e começou a acontecer isso. Então Eliseu pegou e foi orar a Deus. Aí Deus falou para Eliseu: amanhã, nesse mesmo horário, Deus ainda deu a hora, amanhã por essa hora vai ter abundância aqui, e a comida vai estar sendo vendida por centavos. Eliseu chegou para o rei e falou: rei, falei com Deus, e Deus falou comigo que amanhã, por essa hora, vai estar sendo vendida comida a centavos. Todo mundo vai comer amanhã. O rei tinha um oficial, e o oficial deu risada também. E o oficial falou: mas nem se Deus abrisse janela no céu isso ia acontecer. Eliseu olha para o oficial e fala: pois você vai ver acontecer, mas você não vai comer não, porque você está duvidando da palavra do Senhor. E aí, no meio da madrugada, tinha 4 leprosos que a Bíblia não cita o nome. Vocês lembram que os leprosos não podiam viver na cidade? Quem lembra disso? Não podia. Então, se ele era casado, ele tinha que sair de casa. Então ele perdia o casamento, perdia o emprego, ele perdia a vida. Ele ficava como um vivo morto, Cláudio. Ele não tinha vida mais. A vida dele era ficar escondido e, como eu posso dizer, esperando que alguém tenha dó dele para dar comida para ele comer. Virar mendigo, quase. É praticamente, né? E esses 4 leprosos andavam juntos. Os 4 juntos, porque se alguém fosse fazer mal para um, é mais difícil fazer mal para 4 que para um, né, velho? E esses 4 leprosos estão lá no meio da madrugada. Um teve uma ideia. E a Bíblia não fala o nome deles. Aí ele fala: ô fulano, você não acha melhor a gente ir lá onde estão os soldados, onde eles fecharam tudo? Vamos lá onde eles fecharam tudo? Porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E se a gente ir para lá, eles talvez nos matem. A gente vai morrer também. Mas, e se eles tiverem dó da gente e nos dar comida? Aí o outro olhou e falou: rapaz, pior que você tem razão, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de todo jeito. A única forma é a gente ir para lá. Juntou os 4 e começaram a ir andando. Naquela época não existia chinelo de borracha como a gente tem hoje. Tênis não. Então eles eram aquelas alparcas que fala, né? Alparcas. Com toda certeza era uma alparca muito velha, porque eles eram mendigos, estavam na rua há muito tempo. E lá vai os 4 andando. Deus tinha prometido o quê? Que naquela hora, no outro dia, ia ter abundância, que a comida está sendo vendida por centavos, não foi? E aí, os exércitos que tinham cercado lá, eles começaram a escutar um barulho e a terra tremer. Um barulho de cavalo, um barulho de muitos cavalos correndo, um barulho de... Até a gente que mora em cidade, a gente consegue entender. Se você escutar um cavalo correndo, você vai saber que é um cavalo, né? Nossa, parece que tem um cavalo correndo, você vai saber. Vai imaginar um monte de cavalo e a terra tremendo. Um olha para o outro e fala: meu, tá escuro, madrugada, não tinha lâmpada. Você está vendo? Está vendo uma multidão aqui. Aí um soldado falou para ele: rapaz, é muita gente. É o seguinte, se eles chegar aqui, eles vão matar a gente está em poucas pessoas agora. Falei: então vamos fazer o seguinte, corre. Falou: então vamos correr. O soldado correu. O outro chegou e falou: por que vocês estão correndo? Não, olha a multidão que está vindo aí.
até roupa para trás, as armas, tudo que ele deixava tudo para trás e foi embora. Glória a Deus. E a Bíblia explica, tem um versículo lá em 2 Reis capítulo 6 que explica o que aconteceu o que nisso. Cada passo que o leproso dava em direção a eles, Deus fazia soar no ouvido deles como se fosse um exército. Quantos leprosos eram? 4. E eles falaram: está vindo uns 4 exércitos contra nós, mas não era um exército, é porque Deus estava indo com aqueles leprosos. Realmente tinha um exército, mas não era o exército da terra, era o exército de Deus que estava com eles. Quando eles chegaram lá, e interessante, sabe o que eu achei mais interessante disso? É que eles não perceberam que Deus estava fazendo aquilo, porque eles mesmo não viram nada. Para eles a terra não estava tremendo, para eles estava tudo normal, eles só estavam andando. Oh, meu irmão, se Deus abrisse a nossa visão espiritual para a gente ver o poder espiritual que Deus derrama nas nossas vidas. Para você só está indo trabalhar. Para Deus é um monte de livramento que Ele está dando no caminho. Para você só está indo na padaria comprar pão. Para Deus é o exército dele andando na rua do teu lado. O inimigo abaixou a cabeça e fala: com aquele homem eu não posso, com aquela mulher eu não posso, porque Deus está com ele. É nossos filhos indo para a escola, Rose. Para nós eles estão indo para a escola, mas na verdade ele está indo guardado e protegido por Deus. O inimigo falando: com aquela criança eu não posso mexer, com aquele menino eu não posso tocar, porque os anjos de Deus estão ao redor dele. Por isso eu digo, às vezes a gente nem sente, nem sabe o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Esses quatro que nós não sentimos não viram nada. Deus agiu no silêncio para eles, porque o inimigo estava fazendo muito barulho. É por isso que ele luta para a gente não estar na presença do Senhor, porque às vezes a gente mesmo escuta, calma, mas no mundo espiritual está tendo terremoto que Deus está fazendo através da nossa vida. Esse foi o segundo milagre. Eles chegaram lá, estavam com fome, começaram a comer, já tinha comida pronta, Mateus. E a melhor comida, que era aquelas comidas tudo elaboradas, começaram a comer. Depois que eles comeram, olhou para o outro e falou: hoje é dia de boas novas. A gente não tem que ficar parado, não. Por quê? Os soldados inimigos não estavam mais lá, mas ninguém abriu a porta da cidade ainda. Ninguém estava comendo dentro da cidade. Estava todo mundo com fome lá dentro e ninguém sabia. Ninguém saía da cidade comendo. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte, a gente tem que avisar eles que eles estão livres. A gente tem que avisar o nosso povo que eles podem vir comer. E aí ele vai lá na porta, no portão da cidade: ô, tem alguém aí? Aí lá vem o atalaia e fala: oi, pode falar? Ô, pode abrir as portas aí que os inimigos estão embora. Ô irmão, Deus está falando para nós essa palavra. Fique em paz, as portas vão se abrir e o inimigo vai fugir da tua vida hoje. Abre as portas aí, vem comer que tem comida aqui. O soldado falou: será que é verdade isso mesmo? Pera aí. Juntou um pouquinho e foi lá conferir se era verdade, se não era uma encoscada, vai que era uma mentira, né? Foi lá: nossa, é verdade mesmo, está aqui tudo pronto, as nossas comidas estão aqui, a água que era para nós está aqui. Irmão, Deus foi tão maravilhoso. Deus tirou o inimigo do susto para ele não poluir a água, para ele não envenenar a água. A água estava limpinha, porque os soldados que estavam cercando a cidade estavam bebendo aquela água. Deus está preparando água pura para você. Não é água poluída, não é água suja, não é comida estragada, é o melhor que Deus está preparando para você. Quando o soldado viu que era verdade, fez aquela vistoria, viu que não tinha mais nenhum soldado inimigo. Ninguém entendeu nada, só viu a bênção chegar. É o que vai acontecer na nossa vida. Aliás, tem gente que olha para nós e vai falar: nossa, mas como aconteceu isso? Não vai entender nada. E a gente também vai tentar explicar e nem vamos conseguir. Só vamos saber de uma coisa: chegando e a porta se abriu para a glória de Deus. Os soldados correram para falar para o rei: é o seguinte, os inimigos foram embora, nossas comidas estão tudo aí na porta. Nossa comida está na porta, nossa água está na porta, tudo nosso está na porta. Irmão, Deus vai mandar na porta, amém? Deus vai abrir a porta para você, a bênção vai encontrar a porta da tua casa. E aí ele diz: ó, está tudo na porta, vamos lá, vamos pegar a comida. O rei falou: é o quê? Na hora ele lembrou de Eliseu. Ele não vai avisar o povo, o rei só não tomou cuidado com isso. Só que tinha que se cumprir a palavra de Deus também. O rei podia fazer o quê? Falou: vai lá com cuidado, fala com os soldados,
fazer um jeito, trazendo a comida para dentro, mas não. O rei mandou avisar na cidade. O que o povo fez? Vamos correr então, vamos lá pegar nossa comida, todo mundo só correr. E o oficial do rei, ele era oficial, ele estava na porta da cidade. Ele vai ver a multidão vindo, um contra um monte de gente, não tem como. Tropeçou, caiu e ele morreu pisoteado. O que Eliseu tinha falado para ele? Você vai ver, mas você não vai morrer. Ele morreu pisoteado. E as pessoas comeram e se fartaram. Diz que naquele mesmo dia, os mercadinhos, entre aspas, não tinha mercado, mas tinha os mercadores, né? Começou a vender comida por centavos. Já pensou você ir ali no açougue? Hoje o quilo da carne está 1 centavo. Olha que maravilha. Pensou você chegar lá com R$1 para poder comprar 100 quilos de carne. Começou a acontecer isso aí. Começou a acontecer isso. Hoje antes o povo estava comendo que nem era comida. Um sofrimento terrível. Muito ruim aquele sofrimento. E outra, quando for olhar o relógio, era a hora que Eliseu tinha falado. Amém? E para encerrar, agora você vê, tudo parecia dizer não, tudo parecia contrário. Imagina, 4 leprosos já estavam condenados à morte, parecia que não, mas um teve uma ideia que ele pensou que era dele, mas não era Deus que tinha colocado a ideia no coração dele. E o terceiro e último, onde eu vou encerrar aqui, é a ressurreição de Lázaro. Quando falaram para Jesus que Lázaro estava doente, Lázaro estava só doente, não tinha morrido ainda, sim ou não? Sim. Qual foi a resposta de Jesus? Quem lembra? Foi muito legal essa palavra de Saul. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado por ela. No meio do caminho o homem morreu. E agora? Jesus errou, e agora, Senhor? Jesus falou que não era para a morte, que era para Deus ser glorificado, e o homem morreu. E agora, calma? Agora deu ruim. Jesus esperou ainda 2 dias antes de ir. Foi de propósito. Foi para nos ensinar que quando Deus promete, é Deus que fica vigiando. Não precisa a gente ficar vigiando. Deixa eu ver aquilo que Deus me prometeu. Deixa eu ficar olhando. Só falta olhar para Deus e falar: Senhor, fique esperto que eu estou vendo se o Senhor vai cumprir, viu? Tem gente que parece que é assim. Mas não, o próprio Deus é que vela. O próprio Deus é que fica olhando. Deixa eu ver o que eu prometi para Alice. Deixa eu ver o que eu prometi para a Anderina. Deixa eu ver o que eu prometi para o Mateus. Eu prometi isso, mas ainda não está no tempo. Esperar mais um pouquinho. Ou então, já está chegando o tempo. Vou preparar tudo e vou fazer acontecer. Amém? Deus mesmo revisa Ele mesmo. Não precisa a gente vigiar Deus. Ele mesmo vigia Ele. Então, isso eu estou dizendo dentro da palavra de Jeremias. Se Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, como que o homem morreu? E aí, lá vai Jesus tranquilo, sossegado, ele não correu. Foi tranquilo. Quando ele está chegando lá, vem Marta, vem Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela até esqueceu que ele falou que a enfermidade não era para a morte. Até esqueceu. Porque a dor faz isso, apaga o que foi prometido, mas não apaga quem fez a promessa. E isso que é a questão. Eu posso esquecer do que ele me prometeu, mas ele não esquece. Ele não precisa que eu fique lembrando ele. Ele lembra todo dia. Todo dia. Tem coisas na nossa vida que às vezes eu olho e falo: meu Deus, eu tinha pedido isso, Senhor. Já aconteceu isso com vocês? Acho que sim, né? Nossa, Deus, eu pedi isso, está acontecendo. Às vezes no meio do caminho a gente esquece, mas ele lembra. Então, acontece que quando chega Jesus lá para chamar Lázaro, está todo mundo lá chorando a morte dele. Aí Jesus fala: não, fique em paz. Você vai ver a glória de Deus. Eu vou chamar ele, eu vou acordar ele. Não, todo mundo estava achando que esse homem está louco. O homem já está 4 dias. Ela mesmo não acreditava também. Esse homem já faz 4 dias, vai abrir o negócio que ele estava. Abre lá. Vamos, abre lá. E diz que o próprio Jesus chorou. Mas ele não chorou a perda, porque ele já sabia o que ia acontecer. É porque ele estava sentindo a dor. Já aconteceu isso com você? De você ver uma pessoa tão triste que você começa a chorar também? Às vezes parece que a dor da pessoa passa. Não é que passa para você, mas você sente um pouco daquilo, né? Você fala: meu Deus, que tristeza. E aí quando Jesus chama Lázaro, você vê que ele só chama como se Lázaro já estivesse vivo. Lázaro, vem para fora.
mais vivo do que nunca. Tanto que ela chega a falar assim para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas de novo, o homem tenta colocar o relógio no lugar. Irmão, olha que Deus me fez entender aqui agora, que eu percebi agora. Esses 3 milagres teve 2 coisas em comum. Os 3 milagres. Primeiro, nos 3, não tinha como acontecer. Não tinha como. Segundo, teve alguém que duvidou. No caso de Jeremias, foi ele mesmo que duvidou. Ah, Senhor, manda roupa. Eu não tenho como fazer isso. Não, você vai, que eu vou colocar minha palavra na tua boca. Nos leprosos, não tinha como acontecer também. E o oficial do rei não acreditou. Mas Deus fez acontecer. E no terceiro, Lázaro. A irmã dele, que era discípula de Jesus, já era batizada tudo, servia Jesus com os bens dela, também não acreditou. Mas Deus fez acontecer. E de Abraão, Sara também não acreditou. O que Deus está dizendo para nós? Sempre vai ter alguém que não vai acreditar. Sempre vai ter alguém que vai dar risada, como Sara, como oficial do rei. Sempre vai ter alguém que vai se sentir incapaz, como Jeremias. Mas Deus continua repetindo nos nossos ouvidos: eu velo pela minha palavra. Deus, quando Ele fez a promessa, Ele não perguntou se a gente acredita ou não, se a gente sabia falar ou não. Ele fez a promessa e acabou. Ele vai fazer acontecer, ponto final. Aleluia, Deus, glória. Mas aquele filho não era para a morte, morreu no meio do caminho, Ele faz a morte fugir, traz a vida de volta. E esses 3 pontos. E qual foi a outra questão? A questão do tempo. Jeremias achou que era o tempo, mas Deus estava fazendo uma mudança de tempo. Quando acabasse o inverno, ia voltar até a primavera na vida daquele povo. E a primavera é uma das estações mais lindas. Você anda na rua, você vê aquelas. Você já viu cerejeira? Ou árvore bonita, dá vontade de ter uma árvore daquela em casa. Eu gosto de palmeira. Quando eu estiver rico, eu vou ter uma palmeira na minha casa. Eu gosto de palmeira. Não sei porque eu gosto de palmeira. Talvez você me lembre da praia, não sei, eu gosto de palmeira. Sempre gostei, desde criança. O que eu quero dizer é que Deus está dizendo para nós: o período do teu inverno não invalida a minha promessa. Aleluia. O período da frieza não invalida a minha promessa. Eu vou fazer a panela ferver, diz o Senhor. Foi isso que nós temos, a segunda visão dele foi a panela fervendo. Irmão, uma visão que se Deus não explica, a pessoa acha que está ficando louco. Mas não, Deus vai trazendo significado. Talvez você veio hoje só por Deus mesmo, ou você que vai assistir pela internet, está ouvindo essa palavra só por Deus mesmo. Deus vai te esquentar de novo. Você não vai ficar nessa frieza espiritual, não. Deus vai trazer você para o primeiro amor de novo. Então eu quero encerrar essa palavra agradecendo a Deus por ela e revelando para vocês o que aconteceu nessa madrugada. Pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez, foi a primeira vez. Já aconteceu de Deus me dar palavras em sonho, mas de Deus me dar um esboço, me falar em quais são os milagres, o que era para acontecer, irmão, em sonho. Nessa madrugada eu sonhei e Deus me deu essa palavra em sonho. Quando deu o horário de vir do culto, eu simplesmente acordei. Acordei e falei: deixa eu ver que oração. Quando eu fui, era a hora de eu levantar para vir. Quando eu fui, eu esqueci de colocar o despertador para despertar. O meu despertador é aquele despertador antigo. Despertador de avó, né? Que é aquele. Tem 2 negócios assim, porque o meu celular fica fora do meu quarto para mim dormir. Eu esqueci de levantar o pino. Falei: meu Deus, o pino para fazer ele despertar. E tudo isso eu compreendi. Deus estava desde a madrugada mandando essa palavra para nós. Eu estava dormindo e Deus estava velando pela palavra dele. Eu não estava vigiando nada, eu estava dormindo e Deus estava lá olhando para a palavra dele, falando que ele ia falar para nós essa manhã. Eu não sabia que eu não tinha ligado o despertador. Deus foi lá e me acordou na hora do despertador. Ele foi o meu despertador. Aleluia. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Para mim isso é muito forte. Eu já me emocionar por isso. Significa que Deus está velando por tudo que Ele prometeu para nós esse ano. Glória a Deus. Para tudo que Ele prometeu para a nossa igreja. Para tudo que Ele prometeu para a nossa família. Para tudo que Ele prometeu para a nossa saúde na nossa vida. Eu creio, Jesus. Ele está prestando atenção em tudo que Ele nos prometeu.
Deus. E é por isso que às vezes nós temos que orar, porque isso é só o Espírito Santo que pode fazer com que os irmãos, com exceção daqueles que estão passando uma luta na saúde, porque tem gente que não perde o culto por nada, mas às vezes fica doente e não vem, né? Mas, tirando essas pessoas, existe uma batalha espiritual para que os irmãos não venham no culto no dia de domingo. E eu percebi hoje que é mais ainda espiritual do que tudo, porque Deus deu um sinal para isso, um sinal. Como pode Deus te dar a palavra em sonho, bonitinho, escrito ali, ó, é isso e isso. É desse jeito que vai ser falado. E ainda Deus te acordar e falar, ó, vamos para a igreja. Você esqueceu de pôr o despertador, vamos aqui, ó, te acordando aqui, bora. E como pode, irmão, isso é uma coisa muito sobrenatural, que esses irmãos precisam entender, mas hoje eu entendi. Eles estão passando pelo inverno, mas Deus vai trazer a panela fervente. Amém. Deus vai esquentar esse povo. Eu congreguei numa igreja no culto era 7 da manhã, no domingo. E saía eu, meu pai e o David, 5 da manhã de casa. A gente congregava longe, era 1 hora e pouco para chegar na igreja. Mas 7 horas, antes das 7 a gente já estava lá. Era o nosso prazer, dia de domingo. Mas nós vamos, irmão, em nome de Jesus eu creio que domingo essa igreja vai estar cheia também. Amém, Jesus. Sabe por quê? Eu vejo que é uma luta espiritual. É uma batalha que a gente vai vencer. Amém? Porque nesse mesmo horário tem igrejas que, se você passar, elas estão cheias. Talvez o inverno esteja aqui, né, na nossa região. Mas o Senhor Deus vai fazer ter primavera nessa igreja. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Eu vou orar pela família. Em nome de Jesus. Irmão, eu quero que você saia fortalecido pela promessa de Deus. Se Ele falou, os outros podem rir, o tempo pode passar, pode parecer tudo ao contrário. Fique tranquilo, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Você não precisa se preocupar. Deus sabe a hora e Deus sabe o jeito de fazer acontecer. Amém? Então nós vamos orar. Já nós vamos pegar a paz da família, mas antes eu quero orar por essa palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, Pai. Senhor, o que o Senhor fez hoje foi sobrenatural. O Senhor mandou o sermão em sonho, meu Pai. Em sonho. Antes de eu acordar, eu estava dormindo e o Senhor estava velando pela Tua palavra para cumprir. Eu não percebi que eu esqueci de levantar o pino do despertador, mas o Senhor me acordou para vir para o culto, meu Pai. Ou seja, essa palavra tinha que ser falada. E quem veio aqui ouvir foram os primeiros a ouvir, porque conseguiram vir para a igreja, Pai. Tiveram a honra de ouvir essa palavra, Senhor. Senhor, também aqueles que vão assistir depois também vão ter a honra de ouvir essa palavra também. Meu Deus, obrigado. Porque a Tua palavra ela é firme, ela é forte, ela não falha. A Tua palavra não retrocede. A Tua palavra não volta para trás. A Tua palavra não erra. A Tua palavra não mente. Meu Deus, mas às vezes o tempo passa, as lutas aparecem umas circunstâncias, ou até pessoas que vão rir, que vão duvidar, que vão falar palavras de desânimo, como Sara falou para Abraão, como o oficial do rei falou para o rei. Mas o Senhor, meu Deus, o Senhor é poderoso. Palavras de desânimo, que muitas vezes vai estar lá já faz 4 dias. Senhor, tantas coisas podem acontecer, mas uma coisa a gente está saindo aqui com certeza: o que o Senhor prometeu vai acontecer. O que o Senhor falou está falado e ponto final. O Senhor não muda o que o Senhor prometeu. O Senhor não falha na Tua promessa. E que o Senhor não precisa depender de tempo. O Senhor não precisa depender de nada. E o Senhor não precisa de ninguém ficar te vigiando, porque o Senhor mesmo se vigia para trazer aquilo que o Senhor prometeu para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa saúde, para a nossa vida ministerial, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, Pai. A Tua palavra é que permanece, a Tua palavra é que vai acontecer, é que vai se cumprir na nossa vida. E eu te agradeço, meu Pai, porque assim como a amendoeira é a primeira
vai passar e nós vamos começar a colher o fruto das tuas promessas, o fruto de permanecermos firmes no teu caminho, Pai. E dentro dessa palavra, Senhor, eu oro também pela nossa família. Você que trouxe a pasta da família, pegue nas suas mãos esse momento. Se você não trouxe, pegue a chave, pegue algo que possa ser representativo da sua família e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Está aqui, meu Pai, a foto da minha mãe, a foto da minha filha, a foto do meu neto, a foto do meu genro, a foto do meu irmão, da minha irmã, do meu cunhado, da minha cunhada, da minha sobrinha. Senhor, olha cada passo da família de cada um que trouxe, olha só aquele que não trouxe, mas está pensando agora na sua mãe, na sua família, no seu parente. Eu te peço, visita agora, porque nós cremos, está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós cremos, meu Pai, eu acredito, Senhor, que o Senhor vela pela tua palavra, a nossa casa, a nossa família, Senhor, será salva, porque a promessa, como disse o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, a promessa é para nós, e para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e para todos aqueles que o Senhor chamar. Nós e a nossa descendência, Pai, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, que vem em nosso lar tudo de bom, que venha paz, que venha amor, que venha alegria, que venha prosperidade, que venha calma, que venha tranquilidade. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor deu na vida da irmã Adriana, meu Pai, porque agora ela vai poder ficar em paz, porque agora ela vai poder ficar tranquila, é uma preocupação a menos na vida dela. Obrigado, Senhor, Pai, e o Senhor me leva a orar pela vida da Edna, Senhor. Eu te peço, dá o livramento, meu Deus, dá o livramento dentro daquela casa. Não deixa, Senhor, o espírito maligno de violência entrar naquele lugar. Dá o livramento para ela, em nome de Jesus. Senhor, eu peço por todos que estão aqui. Talvez alguém duvide da transformação de alguém da nossa casa, da nossa família. Talvez alguém duvide que dali saia coisa boa, mas o Senhor é especialista de pegar essas pessoas e transformar em grandes homens e mulheres de Deus. Senhor, o nosso olho vai estar colocado na tua palavra a partir de agora. Não importa o que os homens falam, não importa as circunstâncias, nós te louvaremos e confiaremos que o Senhor está vigiando por nós, meu Pai. O Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não entrar em tentação. E nós vemos que o primeiro que vigia é o Senhor, que o Senhor sempre está vigiando a tua palavra para cumprir ela na nossa vida. E assim, Senhor, eu cito a Escritura no Salmo 91, chamando as bênçãos desse salmo para a nossa família, em nome de Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá
salvação. Levante as mãos para Deus, diga assim: meu Deus, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Transforma a minha casa num pedaço do céu, num pedaço do paraíso na terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Mandelita, quando a gente estava fazendo oração pela família, Deus me mostrava a Edna, e eu vi uma briga muito grande na casa dela. Eu via uma coisa muito ruim acontecendo com ela, mas o Senhor está dando livramento para ela, viu? Deus está tirando espírito de morte da casa dela. Deus não vai deixar acontecer. Eu via o homem cego de raiva, de ódio, furioso, mas Deus não vai deixar isso acontecer. Se a irmã quiser, pode falar para ela, pode colocar para ela isso aí, que Deus não vai deixar isso acontecer. Ela só precisa também pôr Deus na frente dela, dar uma vigiada, mas Deus não vai deixar esse mal acontecer na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quarta-feira, círculo de oração, grupos de vida em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, culto normal, e domingo vai ser o primeiro domingo. Sexta-feira vai estar um diácono pregando, é o culto que os diáconos pregam. Eu vou estar aqui, mas eu não vou pregar, vou só tocar para os irmãos, mas estarei aqui. Mas vamos ver que Deus vai preparar um diácono ou uma diaconisa para trazer a mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não estou esquecendo de nada, não é? Então tá bom. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela revelação do Espírito Santo. Obrigado pelo testemunho da nossa irmã Denise. Obrigado pelo testemunho da irmã Silvana, que eu acabei contando aqui, que o Senhor fez ela engravidar do irmão Adolfo. Em uma época, e contra todas as limitações humanas, o Senhor fez o milagre. Aconteceu o mesmo milagre de Abraão, aconteceu com eles. Obrigado, meu Pai. Senhor, a Tua bênção esteja sobre nós, que tenhamos uma semana de paz e de alegria. Pai, eu oro pelo meu principal cliente do Iguana. Visita, Pai, lá em Israel, não é que ela vive escritório da empresa. Visita, Senhor, o dono da empresa. Visita, Pai querido, o Vital. Visita, Senhor, o Baraque. Visita o Ofec. Visita a Senhora Maria. Visita todos os que lá são gerentes, Senhor. Pai, faça com que essa empresa continue prosperando, para que venhamos prosperar juntos, meu Pai. Que nunca falte o trabalho para nós, que nunca falte ali coisas que nos façam prosperar e crescer juntos, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, continue nos abençoando e nos prosperando, porque o Senhor é o dono dessa empresa, Pai. O Senhor sabe como eles têm te chamado para aquele lugar. Então nos orienta para que venhamos crescer e prosperar juntos, com sabedoria, com amor e com alegria. Pai, eu peço também pela vida de cada obreiro, cada um de nós que estamos aqui. Se eu falei algo, Senhor, que feriu, que machucou o coração deles, passa o teu bálsamo sobre eles, Senhor. Senhor, toca nos teus lábios também, para que eu saiba a como falar, Pai. E eu te peço, faça com que sempre lembre eles, Senhor, daquilo que é falado, da orientação que o Senhor deu. Pai, eu peço em nome de Jesus, cada irmão, cada um que vai assistir, que vai ouvir essa pregação também, que o teu Espírito Santo venha falar com cada um deles, Pai. E assim eu te peço uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de boas notícias, de caminhos abertos, de portas abertas, de dinheiro chegando, de prosperidade vindo, de saúde vindo, de pessoas, Senhor, curadas, de pessoas impactadas pelo Senhor, do fortalecimento, do fervor que o Senhor falou nessa palavra vindo, do calor do Espírito Santo vindo para as nossas vidas, Pai. E assim, Senhor, lembrando de Maria Madalena, irmã de Lázaro, que lavou os teus pés com perfume que ela tinha com as próprias lágrimas, que enxugou com os próprios cabelos, e que o Senhor disse que onde fosse pregado o Evangelho, seria falado que ela fez para a lembrança dela. Lembrando de Maria, mãe do Senhor Jesus, lembrando de José, o pai de criação do Senhor Jesus, lembrando dos 12 apóstolos de Cristo e de todos os cristãos em todo o mundo, nós encerramos este culto fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Levante as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fique com todos nós agora e para sempre. Todos digam